Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de sonhos, assim como interpretamos um texto comum ou qualquer coisa na vida da gente, a gente vamos interpretar sonhos. Como nós podemos interpretar os sonhos? Nós podemos interpretar os sonhos sendo desde sempre uma pessoa de memória, uma pessoa filosófica e de mente aberta, aberta para imaginação. Não tem como você vai interpretar e falar o significado de uma coisa de uma hora para outra se você não lembra nem o que sobre os assuntos em volta do que a pessoa está falando, ok? Aqui, interpretação de sonhos. Assim como poesia. Primeiro, vamos ver algum significado sobre o coletivo. O ônibus é o coletivo, a união das pessoas, as pessoas unidas junto umas com as outras para a salvação. As pessoas muitas das vezes querem passar na frente das outras, uma passar na frente das outras, o anseio pela vida, por salvar a si mesmo, por defender a si mesmo. E elas passam na frente uma das outras e fecha a porta e nem sequer deixa os outros entrar. Além dele entrar, ele não deixa os outros entrar. É a pessoa egoísta. É o egoísmo de não se importar com a vida do outro. O ponto é um grupinho de pessoas, pequenos grupinhos de pessoas com a liderança, ou uma família, ou um grupinho de irmãos, uma igreja. São os grupinhos de pessoas onde o ônibus passa e para estarem todas unidas, juntos. O bombeiro é a ajuda divina para as dificuldades espirituais. A polícia é a justiça divina, ou também as consequências do que vem pela frente de lei. Se, por exemplo, uma pessoa ela dirige alcoólatra, ela pode sofrer um acidente, mas não é uma questão de justiça divina, é uma consequência. Então, a polícia ela é a lei, mas não somente da justiça divina, mas da consequência. Se uma pessoa não planta, ela não vai colher. Então, vem a lei natural física. A direção é como nós dirigimos-se diante de Deus. Quando uma pessoa está dirigindo em um sonho muito rápido, dirigindo na maior velocidade, é quando ela está passando na frente de Deus. Ela está sendo líder, chefe por si só, comandando tudo do seu jeito, da sua vontade, passando na frente de Deus. Quando ela sonha recebendo aula de direção, dirigindo certinho, é porque está na direção de Deus, recebendo a orientação de Deus. O caminhão é uma força maior, como uma empresa, ou assim como a polícia, algo maior, uma consequência, uma força maior que vem destruir aquela pessoa ou passar por cima. É algo sério, perigoso, como por exemplo um futuro grande e que vem passar por cima. É tipo um acidente. Aqui eu tive um sonho com o missionário Davi Miranda. Ele estava no mecânico e o mecânico entrou no carro e ele entrou do lado. E o mecânico dirigia o Fusca dele. O mecânico dirigia e ele sentava do lado, ele não dirigia. Porque ele, na vida, ele sempre orava para estar mais do lado, não se preocupar com a direção, com a diretoria, se preocupar só com a oração. Então, a direção não estava nas mãos dele, para ele não perder tempo com preocupações nessa terra. Ele estava sempre buscando somente as coisas espirituais. Aí ele entrou no Fusca e o mecânico dirigiu para trás, deu ré no carro para trás e saiu da garagem. Quando o mecânico dirigindo com ele do lado para trás, veio um caminhão e atropelou, massacrou o Fusca, causando um terrível acidente. Aqui o caminhão, assim como eu falei, o caminhão é como se fosse um acidente, assim como a polícia, uma força maior, uma empresa maior, uma igreja maior, um futuro, alguma coisa assim espiritualmente mais forte que venha massacrar aquele pequeno. Vamos ver
Outra etapa. Sobre pés. Pés é a armadura divina, Efésios 6:11. É calçados do evangelho. Calçados é uma parte da armadura divina relacionada ao evangelho. Tudo que vem machucar os pés está relacionado à fraqueza de evangelização. Aqui eu andava com minha irmã e nós fomos num show da Aline Barros do lado do Buriti Shopping, há anos atrás. Aí os jovens ficavam chamando por ela, eu ia atrás e os jovens chamando. Tudo cumprimentando assim que ela chegava. Aqui, ó. Aí ela tinha um carinho pelos jovens, por algumas pessoas, mas era por ela, não era em relação ao evangelismo. Ela tinha um afeto e as pessoas nos olhos olhavam com afeto, mas era para a glória de si. E eu ia atrás só observando. Aí eu tive um sonho que minha mãe empurrava na cadeira de rodas e os jovens ficavam olhando. Por quê? Porque não estava focada no evangelismo. Aí na vida eu limpava a casa e o meu irmão passava com os pés sujos. E eu falava, olha mãe, olha aí sujando a casa, olha sujando a casa. E eu desisti. Aí eu sonhei que ele estava sentado com os pés para cima sujo. E eu reclamava, olha a geladeira limpinha aí, vai pegar na geladeira, os pés estão sujos. Só que aí minha mãe puxava para o lado para poder não, com medo daquelas palavras serem ruins. Tipo assim, preocupada mais para não falar, não defamar o menino, esconder ele, chamando ele para o lado, para tirar ele dali, mas não se preocupado com a sujeira dos pés, se preocupado em tirar ele dali por causa da falação. Mas não se preocupando com a sujeira dos pés. Aqui eu tive um sonho com um parente meu, que era uma criança maior, mas zombava e falava muito mal dos outros. Aí nós entramos em um ônibus e sentamos lá atrás. E esse menino zombava e falava mal dos outros. Era uma criança. Aí quando ele levantou a perna, o pé dele estava solto. O pé estava solto. Olha, desse jeito, o pé estava solto. Porque não ajudava, falava mal, defamava os outros. Zombava. Aqui meu pai teve um acidente, caiu e quebrou o pé. Quebrou o pé. Aí eu sonhei que tinha no tempo do coronavírus, tinha uma grande plantação de pinheiro. Aí ia ter um desmatamento desses pinheiros. Ia desmatar esses pinheiros, arrancar muitos, ter muita morte. Estava contado, muitas mortes. Aí tinha 4 pinheiros grossos, de árvores bem grossas. Aí, tipo um sistema, tinha recebido a ordem de arrancar essas árvores. Aí chegou nessas 4 árvores grossas e ia arrancar. Aí tinha uma das árvores que tinha um esquilo dentro. Aí a voz de Deus falou assim, não arranque essa árvore, a árvore que tinha um esquilo. Essa é a árvore de José de Sena. Aí depois eu vi meu pai deitado na cama, doente. E a voz disse assim, se José de Sena ficar acamado, dependendo de família, eles darão suco para ele no lugar de água. Aí ele estava deitado na cama e pediu um copo de água. Aí minha mãe foi lá buscar a água e a água estava longe e o copo de suco estava mais próximo. Aí ela deu o suco no lugar da água. Quer dizer que nas dificuldades espirituais ia dar o que fosse mais fácil, não o que fosse mais benéfico para a alma. Aqui como meu pai estava, que ele machucou o pé, né? Como que ele estava? Eu sonhei que ele estava pregando no altar. Pregando no altar. E no altar, embaixo, sentado embaixo, como se estivesse agachado, estava eu e minha irmã estudando. Aí nós estávamos estudando matemática. Aí eu criei uma fórmula matemática. Nós estávamos abaixadas, tipo assim, numa posição inferior no altar. Ele estava em pé. Aí nós estávamos usando o altar como se fosse uma mesinha. Aí eu falava assim, eu criei uma fórmula de matemática. Eu posso explicar a espiritualidade com matemática. E ele dizia, eu não acredito, eu não acredito.
E minha irmã estava estudando, fazendo as mesmas coisas que eu. Assim, na inteligência humana, sem ser de gênio, sem nada, a minha irmã estava acompanhando eu. E a mesma inteligência de criar matemática que eu tinha, ela tinha também. E nós tínhamos formas tipo de Einstein, forma de gênio para explicar sobre Deus e para entender as coisas, mas nós criava fórmulas diferentes para explicar. Aí nós falava, eu falei, eu entendi, eu criei uma fórmula que dá certo. E meu pai dizia, eu não acredito. Aí eu ouvi uma voz de Deus dizendo assim, a conta está certa. Aí sempre que eu tentava fazer aquela conta bem difícil, que eu tinha acabado de inventar, a minha memória sumiu. Aí eu não consegui provar para o meu pai que eu entendia de Deus. Eu não consegui provar, mas eu fiquei feliz porque Deus acreditava em mim. Então, assim que estava meu pai dizendo, eu não acredito, e isso é real. Aqui vamos para a terceira parte de significados. Moedas são grandezas espirituais. Comida são a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a verdade do próximo, nós aceitamos força e tipo de comida diferente. Árvore quer dizer o fruto, as consequências, coisas boas. O pão tem alguma coisa a ver com a Santa Ceia, com o corpo de Cristo e também com a esmola. Eu sonhei que eu fui na padaria comprar pão. Aí eu dei algumas moedinhas e tinha uma caneta de brinde. Aí eu dei algumas moedinhas e a padeira falou assim, falta mais um pouquinho de moeda, alguns centavos a mais para comprar, por causa do preço da caneta. Aí eu disse, mas a caneta não é de brinde? Aí ela disse, a caneta é brinde, mas ela teve um custo, é só um auxílio. Se não der um pequeno auxílio, não dá para comprar o pão. E o pão, ele só vem com a caneta que vem de brinde. É só uma pequena gorjeta para levar a caneta e o pão junto. Aí eu dei algumas moedas a mais cara ainda. Poucos centavos a mais. Aí eu saí, dei um pouquinho a mais e não pedi troco, eu saí sem troco. Aí quando eu peguei o pão e levei o pão para fora, eu descobri que o pão era a Santa Ceia, o corpo de Cristo. A caneta é a graça, o pão é o corpo de Cristo, a caneta é a graça. Algumas moedinhas a mais são esmola que nós damos para as pessoas. Aí quando eu entendi que nós dando esmola para as pessoas estava ajudando a Cristo e só assim poderia participar da Santa Ceia e levar a graça, a caneta de graça, quando eu entendi isso, eu comecei a pedir desculpas. No meu coração pedia grandemente desculpas porque eu dava esmola muito pouco para as pessoas. Mas ao mesmo tempo que eu pedia desculpas, que eu via a importância da esmola, eu pedia desculpas, vinha no meu coração a resposta das pessoas. Quando ganha umas moedinhas, 25 centavos, 10 centavos, eu vi a resposta dela, muito obrigado, já foi bom, já foi suficiente. Eu pedia desculpa porque eu via que a pessoa era Cristo e que eu tinha ajudado pouco, eu pedia desculpa e a voz das pessoas vinha na minha mente, muito obrigado, já serviu. Aqui é a Santa Ceia, para entrar no céu. Aqui eu sonhei que eu fui trabalhar. Aí, o trabalho era tipo uma coisa ecológica para defender a natureza e tinha muitos trabalhadores. E a terra era goiana, só que a terra estava muito seca e sem muitas condições. E nós não estávamos defendendo a natureza, assim como dizia no trabalho. Aí eu peguei, vou tirar isso aqui. Aí eu pegava e dizia assim, essa terra está muito seca, a gente temos que molhar as plantas, molhar pelo menos um pouquinho. Aí as pessoas diziam, não dá para molhar as plantas, não dá para molhar um pouquinho, é muito seca, a gente tem que fazer o serviço logo e ir embora. Mas aí eu insisti, eu acredito que não dá para trabalhar assim e que não é isso que a gente pregamos e não é assim que se defende a natureza. A gente temos que pelo menos dar uma gotinha de água para cada dia para uma planta diferente. Eu falei isso, confiei e fui embora, sozinha, sem assim muito amparo. Quando eu voltei,
eu achei um pequeno pezinho de amora, no cantinho, só um pezinho de amora, na terra toda seca. E tinha amoras grandes, tinha amoras. Aí o que quer dizer? Quer dizer que o trabalho, toda aquela terra é o coletivo. Aquela terra, as pessoas estavam secas. E o pezinho de amora é por causa que o supervisor, ele levantou uma escala alemã, que quer dizer folgar um sábado sim e folgar um sábado não. Só que a gente trabalhava todo sábado até meio-dia. Aí ia trabalhar um sábado o dia inteiro e um ia ajudar o outro. Quando eu dizia que a gente tinha que molhar as plantas, molhar pelo menos um pouquinho, queria dizer que um tinha que ajudar o outro. Cada dia fazer um pouquinho do serviço do outro. Aí o supervisor falava essas coisas na reunião. E as coisas que ele falava é o significado do sonho. Um ajudar o outro, pelo menos um pouquinho. É molhar pelo menos um pouquinho uma planta diferente. Aí, dessa forma, se criou a escala alemã, que é trabalhar um sábado e folgar outro. Aí, olha só, essa plantinha é a escala, trabalhar um sábado sim, um sábado não. E os frutos é a folga, folgar um sábado. Simples assim. Aqui eu sonhei que o meu pai, que era meu aniversário e meu pai me deu um monte de semente de mamão. E ele estava feliz porque tinha dado sementes de mamão. A semente de mamão quer dizer a herança dele, de passar para frente. Por exemplo, se eu tiver um bisneto e no futuro esse bisneto estiver levando a mensagem de Deus, esse bisneto será lembrado por Deus como uma semente de José de Sena, uma semente do meu pai. E se no futuro tiver muitas pessoas indo para Deus através das minhas palavras, e através que eu preguei alguma coisa, que eu plantei alguma coisa, até as pessoas espirituais que eu levei para Deus, que eu adotei como filho, seria também visto, contados como sementes do meu pai. Então, por isso que ele estava muito feliz, com sementes de mamão, dando de presente. Quarto, significados. Sonhar como escola quer dizer sempre o conhecimento espiritual, a sabedoria de Deus. Dons que Deus dá para fazer a obra dele. Filhos espirituais, estrela, filhos espirituais. Cobra é a astúcia do inimigo, espíritos atacando a oração da gente. Sempre que sonhar com cobra, quer dizer que precisamos orar mais e expulsar. Tchau, pessoal, e bom dia.